E nós somos gratos por isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Você pode se assentar. Ontem nós tivemos a leitura da palavra e os guerreiros começaram às 6 da manhã e outros guerreiros terminaram às 6 da tarde. E, queridos, toda vez que a gente se expõe à palavra, a gente é ministrado. Teve até ato profético aqui ontem. Então, na próxima vez, você que não veio nessa viagem, venha. Tivemos ontem também em Vitimarsum. Foi bênção lá, casa cheia, aleluia. Foi bênção lá. Queridos, eu já falei esse versículo muitas vezes e quero falar de novo. O que diz lá em Filipenses 1:6? Filipenses 1:6. Diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode ler comigo junto esse versículo assim? Diga comigo assim, por gentileza. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vocês quem? Nós. Amém pelo nós. Eu. Vamos ler assim. Estou certo que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la. Você é uma obra inacabada. Vire para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: a obra que Jesus começou está dando continuidade. Nossos irmãozinhos, nossas irmãzinhas ainda não estão perfeitos. Então quer dizer que tem algumas arestas, alguns cantinhos meio vivos que ainda precisam ser lixados. Mas nós estamos a caminho. Amém, queridos? João 6,68, nós lemos assim, Jesus está conversando com os discípulos e a chapa esquentou e uma porção de discípulos foram embora. E Jesus diz ao discípulo: vocês também querem puxar o carro também? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde nós iremos? Para o Senhor. O Senhor começou a boa obra em nós. O Senhor começou a boa obra em mim. Para onde que eu vou? Eu vou para o Senhor. O Senhor começou a boa obra nos que estão ao meu redor. Nós vamos para o Senhor. Mas essa questão de nós irmos para o Senhor tem também um processo. E ali eu queria ir para o Salmo 1, salmo bastante conhecido. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria mergulhar. E esse título veio há 2 semanas atrás, quando eu estava num grupo familiar. A pessoa estava falando, e eu virei a minha folhinha ali, minha colinha da mensagem, e comecei a anotar. Salmo 1, nós lemos assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
Não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo dos pecadores, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A preciosidade dessa bem-aventurança. Bem-aventurado, feliz é aquele que tem o seu amparo na lei do Senhor. Essa bem-aventurança, queridos, eu preciso crer nela. Eu preciso decidir e eu preciso escolher qual caminho seguir. Eu sei, entre eu saber e eu receber, às vezes o caminho é longo. Ontem o pastor Ideu estava compartilhando lá a respeito de ver e de confiar. Não, ver não. Crer e confiar. Você crê? O diabo também crê. Confia? Quando eu confio, eu entrego. O pastor Ideu deu um exemplo lá do malabarista lá que estava cruzando provavelmente entre dois edifícios, em cima da corda lá, ele andava, ia e voltava, de olho fechado, olho aberto. Ele perguntou para o repórter: você crê? Creio. Crê mesmo? Creio. Então senta no carrinho e vamos embora. Me inclua fora dessa. Ele não confiou. Eu creio que Deus pode fazer algumas coisas. Amém. Mas eu preciso confiar. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso me entregar. E isso tem o seu preço. Quando nós lemos a respeito de Daniel, ele não se contaminou com os finos manjares. Quando a gente vem aqui, nesse salmo, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Primeiro degrau. Para quem eu empresto os meus ouvidos? Aonde eu vou buscar conselho? Que tipo de pessoas me dão conselho? Segundo estágio, eu começo pedindo conselhos para os ímpios, que não temem a Deus, não tem nada a ver com Deus. O segundo estágio, eu acabo me detendo no caminho dos pecadores. Eu começo a perguntar, eu começo a aceitar conselho, e eu começo a ir por aquele caminho. É algo sutil. E o que acontece quando eu começo a andar? Qual que é o terceiro estágio? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses dias conversando com um pastor amigo, e aquele fulano, e aquele outro fulano, bastante tempo atrás. Não, estão em igreja ali, estão ali, mas escarnecendo. Para quem que eu empresto o meu ouvido? Aonde que eu aceito conselhos? Com qual tipo de pessoas eu ando? Em qual roda eu me assento?
Vejam, eu não estou me isolando do mundo. Jesus nunca se isolou do mundo. Mas ele não andava com o mundo. Nós temos um ditado, queridos. Para mim isso é um ditado infernal, vem lá dos infernos, algo que diz, não dá nada. Não, aquilo não dá nada. Não, aquilo não dá nada. Então, onde é que vem esse conselho, queridos? Vendo coisa feia lá embaixo. Não dá nada? Dá sim. Porque o diabo não vem nos atentar para algo grande num dia. Eu entendo que ninguém adultera de um dia para o outro. Ninguém peca de um dia para o outro. Mas aquilo vai sendo alimentado na mente. O diabo vai minando. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Não dá nada e você está preso. Dá sim. Versículo 2 nós lemos, pelo contrário, bem-aventurado aquele que não anda nesses caminhos. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. A gente quer ser Maria. A gente não quer ser Marta, né? Ou tem alguém que quer ser Marta? Você quer ser Maria, né? Sim. Quem que quer ser Marta? Quem que quer ser Maria? Eu levanto de manhã e o que eu de repente eu noto? A Marta está muito viva. A Marta está no comando. Porque eu preciso fazer isso, preciso ligar para aquele cidadão, preciso fazer aquele outro, preciso resolver aquilo tem que fazer hoje. O que acontece com a minha devocional? Ó a dona Marta aí. Marta aí funcionando. Então, eu não quero ser aqui a Marta, eu quero ser a Maria. Mas para isso eu preciso escolher. Eu preciso decidir pelas coisas do Senhor. Eu preciso decidir ter o meu prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar dia e noite. Provérbios 4:26 nós lemos: faça plana a vereda de teus pés, para que todos os teus caminhos sejam retos. Isso cabe a mim fazer e não ao Senhor fazer. Nós temos aquela passagem em Josué capítulo 1, versículos 6 a 9. Nós lemos assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado em fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, para então você prosperará e será bem sucedido. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Decisão. Eu decido andar com quem que eu ando. Eu escuto quem eu decidi escutar. Eu decido isto. Não é o Senhor que decide por mim quem que eu vou escutar. Eu decido.
escutar essas pessoas ou essas pessoas. Cada leitura da palavra, queridos, nós temos um rema novo. Ontem fui ministrado na leitura. Já li isso 300 vezes. E ontem Deus ministra de novo, algo novo. Mas eu não tenho nenhum rema para a minha vida. Está aqui. Eu preciso ler. Eu preciso querer a bem-aventurança de andar com o Senhor e receber esses conselhos. A graça de nós lermos a palavra e nós vamos ver coisas acontecendo nas nossas vidas, mas nós precisamos, às vezes, sermos um pouco teimosos, tá? Eu preciso decidir e andar pelo caminho. A palavra não nos promete um mar de rosas. Venha para Jesus e você não vai mais ter problema. Não está escrito na Bíblia. Mas a grande comissão, o que diz? Eis que estarei convosco. Quais dias? O que são todos? Me defina todos. São todos. Alguma exceção? Só se eu colocar e disser, Senhor, aqui não. Aqui o Senhor não pode tocar. Então Ele nos promete, estarei convosco todos os dias. Versículo 3 diz, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Nós lemos ali em Josué, finalzinho da vida dele, ele fala para o povo, vocês podem escolher. Escolham. Mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Decisão. Eu decido. Eu decido que eu e a minha casa serviremos o Senhor. Mas a minha casa não está servindo ainda. A minha casa não está servindo. Então diga, profetize, minha casa ainda não está servindo. Porque vai. Amém? Se você tem algum familiar que ainda não está servindo, vai profetizando, vai declarando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa para cada um de nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai ser fácil? Nem sempre. Tendo que nós lemos a história da rainha Esther com muito... fugiu a palavra. É uma história muito bonita. Uma história assim, a rainha Esther, ela foi lá para o rei e ela salvou o povo. Nós vemos a história da rainha Esther de uma maneira muito romântica. Muito romântica. Ela foi sequestrada pelo rei quando ela tinha 13 anos. Papai, o que acha? O que acha, papai? Filha com 13 anos ser sequestrada pelo rei. Duro, né? Provavelmente com 13 anos ela foi buscada pelo rei. Buscada, vírgula, ela foi sequestrada. Para passar uma noite na mão de ter todos os seus sonhos anulados. Se o rei gostasse dela, chamava ela pelo nome. Quantas passaram? De romântico não tem nada essa história.
E a Esther está ali. E ela foi chamada pelo rei. É rainha agora. E ela sabia da situação do povo dela. E o tio dela sabia. A gente sabe da história de Esther, mas não sabe da história de Mardoqueu. Fala de Esther, mas cadê o Mardoqueu? Sem um Mardoqueu não teria uma Esther. Sem um Mardoqueu não teria uma Esther. Ela sabia que a morte estava à porta dela se ela fosse se apresentar ao rei sem ser chamada. O que o tio dela disse para ela? Não foi para um tempo como esse que você foi levantada? Então vai lá. Mas eu posso perder esses 20 centímetros. O que tem de romântico nisso, gente? E ela foi e se apresentou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Sempre fácil. Mas ela decidiu. E ela salvou o povo. A minha e a tua decisão estão salvando vidas. Amém? A minha e a tua decisão estão salvando vidas. É ou não é importante a minha decisão e a tua decisão? Não, você não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. E eu tenho a ver com a tua vida também, sim. Nós somos família, nós nos importamos e nós oramos uns pelos outros. Estamos juntos na hora da festa? Estamos. Estamos juntos na hora do bolo e do churrasco? Estamos. Mas também estamos juntos na hora no hospital, na hora de um leito de enfermidade. Às vezes estamos juntos na hora de um velório. Estamos juntos. Então eu tenho a ver com a tua vida assim. E você tem a ver com a minha vida assim. As minhas decisões te afetam também. E as tuas decisões também me afetam. Não, eu vivo minha vida e você vive a tua e cada um por si. A tua decisão me afeta. E a minha decisão te afeta. A tua escolha me afeta. A minha escolha te afeta. A rainha Esther, ela escolheu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e o meu povo serviremos ao Senhor. O que aconteceu? O povo foi liberto. Por causa da coragem, da decisão de uma adolescente que tinha sido sequestrada. Não sei, dezenas, centenas, talvez milhares de moças que passaram pela mão do rei, iam para a casa de mulheres e lá ficavam o resto da vida. Quer dizer, acabou. Mas ela resolveu mergulhar no Senhor. Versículo 3 ainda, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Nós lemos lá em João 15:5. João 15:5. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá quanto fruto? Muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós lemos lá em 2 Timóteo 2:15, de como nós devemos nos apresentar ao Senhor. Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo 2:15, diz assim:
Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus bem. Que não tem do que se envergonhar. Nós temos passado, como igreja brasileira, alguns escândalos. E quando eu estou vivendo deliberadamente em pecado, não faça isso. Uma hora ou outra aquilo vai vir à tona. Uma hora ou outra Deus levanta alguém e aponta o dedo. E aí o estrago é grande. Se eu não quero que alguém me aponte o dedo, eu preciso consertar isto antes. Conserte antes. O pecado vai vir à tona? Vai. Coisa errada vem à tona? Vem. Mas se eu não quero que alguém me aponte o dedo, e às vezes em público, eu preciso consertar isso antes. Pecado é pecado e precisa ser chamado pelo nome. Pecado, pecadinho, pecadão, pecado de estimação, como queira chamar, vem tudo do inferno, tem que se libertar. Pecado precisa ser confessado e precisa ser deixado. Simples assim. Porque pode ser que Deus mande alguém e te aponte o dedo. Nós, há uma porção de anos atrás, nós estávamos com um pastor que veio da Alemanha, um pastor alemão, e ele teve uma experiência na Alemanha. É um país assim, a gente acha que é tão certinho assim, é bem mais certo que o nosso, com certeza, mas... E veio um cidadão, pediu para que o pastor orasse por ele. E esse pastor diz, mas eu, por que você já passou pela mão de tanto pastor? Porque eu. E o pastor orou por ele, teve uma visão, e perguntou para ele assim, você tem problema com ICMS, né? Na Alemanha tem outro nome. Quem te falou? Está escrito na tua testa. Antes que alguém venha assim, antes que Deus levante um profeta para isto, confessa antes. Não se acostume com essas coisas. Pecado precisa ser chamado pelo nome, precisa ser confessado, precisa ser deixado, precisa ser consertado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O relógio está com pilha nova lá. Qual que é o projeto de Deus para mim e para você? Isaías 1:19. Isaías 1:19. Lá nós lemos assim: se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão. O que você vai comer da terra? Ou melhor. Mas eu preciso ouvir. Qual o conselho? De Deus. Eu não posso ouvir os conselhos aqui debaixo. 2 Crônicas 7:14 fala assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, eu vou sarar Segunda Crônicas 7:14. Você vai lendo a Bíblia, ela vai te ensinando. Cada dia uma nova leitura, um novo rema. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua o quê?
Não é a tua vida? Sararei a sua terra. Nós queremos uma terra sarada? Vamos ouvir ao Senhor e confessar. Jesus diz para a mulher adúltera: vais e não peques mais. Até hoje ninguém me explicou por que pegaram ela sozinha em adultério, mas um dia desses alguém me explica isto. Ele diz: vais e não peques mais. Pecadinho de estimação precisa ser deixado. Versículo 5 de Salmo 1. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Temos aqui duas congregações. A congregação do perverso, do ímpio, do pecador, e a congregação dos justos. Você deve de conviver com essas duas congregações no teu dia a dia. Você vê o ímpio, o perverso, o pecador, funcionando, mas você também vê o justo funcionando. Qual que vai subsistir? O justo. Ele precisa pagar o preço. Precisa pagar o preço para ser uma pessoa justa. Frutos dignos de arrependimento. Versículo 6, para nós terminarmos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse conhece aqui, ele quer dizer cuida, ele aprova o caminho dos justos. Você e eu, nós fomos justificados por Jesus na cruz. Você é alguém justo. O Senhor te conhece. 5 amém deu. O Senhor te conhece. Você é projeto de Deus. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe por onde nós andamos. Ele nos conhece. E Ele tem prazer em nossas vidas, porque nós estamos aprumados no caminho dEle. Saiba que o Senhor te conhece. O Senhor está familiarizado com nós. Por quê? Porque nós andamos com Ele. Você está familiarizado com o Senhor por quê? Porque você anda com Ele. Você tem o seu prazer nele. Romanos fala de nós andarmos em novidade de vida. Nós lemos ali em Mateus 25 a respeito das 10 virgens. E 5 honestas e 5 prudentes. Nós somos um povo prudente. Nós levamos mais óleo nas nossas botijas. 1 Coríntios 12. O Senhor te conhece, o Senhor te formou. O Senhor tem um projeto para a tua vida. Você tem um desígnio profético que Deus estabeleceu. E Ele gostaria por demais de nós cumprirmos com isso. 1 Coríntios 12, dos versículos 4 a 7. Nós lemos assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações e milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente como Ele quer. Você tem um desígnio profético.
Você tem algo dado por Deus que Ele deu para você, para mais ninguém. E o que acontece se você não exercer esse desígnio profético? Eu fico sem. Eu fico a ver navios. Se eu não exercer o meu desígnio profético, o que acontece com você? Fica sem. Cadê o crescimento? Não tem. Cadê a comunhão? Não tem. Você tem um desígnio profético. Você tem algo dado por Deus para você. Você exercendo isso, você está edificando a igreja. Realize aquilo que Deus tem te dado. E você vai edificar a igreja. Tem algo que Deus deu só para você. Muito específico. Mas você precisa de coragem. Você precisa crer, confiar que é de Deus. E você vai edificar a igreja. Tendo que tem misericórdia, tem dois tipos de pessoas na igreja. Tem aqueles que trabalham e aqueles que ou você trabalha na igreja, misericórdia, amém, aleluia, ou misericórdia você dá trabalho. Se você não está trabalhando, você está dando trabalho. Te apruma. Faça aquilo que Deus tem pedido para você fazer. E você vai alegrar o corpo. Efésios 4:11, nós temos ali a respeito dos 5 ministérios, mas no versículo 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus te deu algo porque Ele confiou isso a você. E você é capaz de fazê-lo. Voltando lá para Filipenses 1:6. Fiel aquele que começou a boa obra em vós, ainda não terminou. Estamos em processo. Estamos em processo. Você está em processo, eu estou em processo. Mas fiel aquele que começou a boa obra em vós e há de completá-la. Amém, queridos? Queria chamar a preciosa equipe de louvor aqui, está nos ministrando. Eu queria te dar um tempo. Aquilo que Deus tem tocado o teu coração, de uma forma ou de outra, que você viesse à frente. E nós queremos orar por você. Nós queremos impor as mãos. Se não sei o que Deus te tocou, vai que Deus te tocou em algo, venha para frente e receba a oração. Vamos colocar em pé, queridos, por gentileza. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Senhor, obrigado, Pai.